Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Hoje, 21º dia do nosso propósito de santificação, retorno à santidade, e eu estou mais animado ainda do que no começo. Continuo firme aqui e espero que cada um de vocês esteja bem firme nesse propósito. Vamos hoje continuar falando sobre esse tema, purificação dos relacionamentos. Deus quer que sejamos santos nos nossos relacionamentos e Ele está nos mostrando coisas que precisamos corrigir para andar, para caminhar com mais leveza, principalmente tendo uma comunhão plena com Ele. É possível sim ter uma comunhão plena com o Senhor, receber dele instruções, revelações, coisas que ele diz a quem é amigo dele. E quem é amigo do Senhor? Senão aqueles que obedecem a ele. Então, estamos aqui nesse mesmo propósito e, em nome de Jesus, ao concluirmos esses 40 dias, eu tenho certeza que cada um de nós terá crescido um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Quero também lembrar que você que está aí, deixe seu like, isso é muito importante para que o canal do YouTube alcance outras pessoas, porque é a única forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante para as outras pessoas. Então, curta, comente, compartilhe, convide outras pessoas para agregar ao canal, para se inscrever no canal, ative as notificações, não perca. Principalmente nessa nossa jornada, se esforce em participar, em assistir, em dar continuidade a esse propósito, a fazer o seu jejum semanal, a praticar a sua devocional diária. Isso é muito importante. Se também, dentro desse tema de relacionamento, você ficou com alguma dúvida, tem um testemunho para compartilhar, tem algo que Deus tenha falado contigo e você queira compartilhar, esse espaço também é livre. Comente aí suas experiências com tudo que está acontecendo. Eu quero parabenizar o pessoal aí que está comentando bastante, que está deixando testemunho, que está colocando aí até mesmo as suas dificuldades. Deus está nesse negócio e Deus vai ajudar cada um de vocês a superar as suas dificuldades e a avançar nesse mesmo propósito aí, porque essa é a vontade de Deus e quando nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, não há nada que impeça. Amém? Vamos iniciar essa ministração de hoje com uma oração. Vamos inverter aqui um pouco e vamos orar. Vamos agradecer a Deus e também pedir o seu auxílio para tudo. O tema de ontem é um tema bem recorrente que certamente envolve muitas pessoas e a minha oração agora é para que esse tema ele tenha sido bem absorvido por todos e assimilado e também que haja em nós uma determinação de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Vou colocar um louvor aqui e você tira o seu tempo de oração, faça a sua oração, Senhor, agradecendo e pedindo o seu auxílio para a caminhada a seguir. Feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está ao lado de cada um de nós e está dentro de nós também. Porque Deus é o Espírito Santo e Ele nos auxilia a avançarmos, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Adora o Senhor. Louva o Senhor, Ele é digno.
Deus bondoso, Deus grandioso, Deus soberano, Pai amado. Falamos contigo, Senhor, mais uma vez em oração, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo a Tua grandeza, a Sua majestade, a Sua soberania, reconhecendo que somos Teus filhos e reconhecendo quem somos diante de Ti. Ó Deus amado, muitas são as tentações que vêm sobre nós todos os dias. Tentações estas, Senhor, para nos fazer desviar da Tua palavra, do Teu caminho. Mas assim como o Senhor prometeu, Senhor, recorremos a Ti para nos fortalecer e nos ajudar, nos auxiliar nesse tempo difícil. Ó Deus amado, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, para que o Senhor domine e governe sobre as nossas vontades. Ó Deus amado, pedimos ao Senhor paz interior. Pedimos ao Senhor fortalecimento para enfrentarmos essas dificuldades. Pedimos ao Senhor revestimento do alto, Senhor, para sermos usados pelo Senhor nessa terra. Tira de nós, Senhor, todo impedimento que tem atrapalhado o nosso caminhar contigo, tem atrapalhado o enchimento do Teu Espírito em nós, que tem atrapalhado, Senhor, o avanço dos Teus filhos em direção ao crescimento. Deus amado, se há em nós coisas a ser resolvidas com relação a relacionamentos, seja contigo ou com outras pessoas, Senhor, sonda os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Senhor, para que todas as nossas emoções, sentimentos estejam curados, sem feridas, sem dependência emocional, que a única dependência nossa seja somente, tão somente de Ti, Senhor. Pois o Senhor é suficiente, o Senhor completa nosso ser, e o Senhor nos faz olhar para nós mesmos e nos amarmos. Deus amado, então, em nome de Jesus, supra as nossas carências, nos prepara, Senhor, para termos relacionamentos sadios, saudáveis e de crescimento, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dê, Senhor, unção, graça, favor para avançarmos, Senhor, na direção a Ti. Ó Deus amado, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque cremos que essa é a Tua vontade. E quando oramos, quando pedimos segundo a Tua vontade, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, também sabemos que seremos atendidos. Então, Senhor, finalizamos essa oração nessa noite, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor ainda não fez, mas fará. Nos santifica, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos aqui ao assunto de hoje. Continuamos falando e agora o tema é relacionamento cristão, relacionamento eclesiástico. Nós sabemos que a Igreja do Senhor é formada pelos santos que já entregaram a sua vida a Cristo, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Igreja é a comunhão dos santos. Então eu e mais todos aqueles que são filhos de Deus formamos a Igreja. Essa igreja, sabemos também que ela pode ser local ou universal. E tem também temporal, porque nós estamos ligados à igreja do passado, nós estamos ligados a essa igreja do presente, nós estamos ligados à igreja do futuro. Por quê? Porque espiritualmente todos nós somos eternos, viemos do sopro de Deus, e o sopro de Deus, que é um ser eterno, também é eterno. Então, o nosso espírito, ele é eterno na perspectiva de que somos vindos do Senhor. Então, essa igreja também é atemporal. E a pergunta que o autor coloca aqui no livro é a seguinte: você tem negligenciado uma participação significativa na vida da sua igreja? Cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço cristão? 3 aspectos da igreja que precisamos estar envolvidos e agregados.
cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço cristão. Então todos aqueles que são salvos precisam estar integrados aí. E fica essa pergunta: como está você agora com relação a essas coisas? Cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço cristão. Você tem participado? Você tem se envolvido? Você tem se entregado a isso? Responda para você mesmo. E se houver alguma dificuldade, você quiser comentar, comenta. Eu me comprometo a estar orando também por você e com você. De acordo com Hebreus 10, 25, é pecado negligenciar a comunhão e os cultos regulares com o corpo de Cristo. Versículo é assim: não deixemos de reunirmos ou congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. Então, o escritor de Hebreus aqui, ele nos incentiva e diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E agora isso parece que voltou, porque temos alguns que dizem que são a igreja Cristo em Casa. Eles não fazem questão de congregar, não desejam congregar, não desejam estar em comunhão com os santos, e isso é muito triste. Deus enfatiza a importância de ficarmos fortemente ligados ao corpo local de crente. De acordo com 1 Coríntios 12, de 12 a 14, todos os crentes devem estar em comunhão genuína e num relacionamento próximo com a congregação local. Deus não pretende que ninguém seja um ermitão, um solitário. Lembra que eu falei no primeiro vídeo desse aqui que Deus nos criou como seres relacionais para se relacionar com Ele, com a criação e com outras pessoas? Então, nenhum de nós foi criado para viver só. Em nossos dias de individualismo egoísta, muita gente quer participar de uma igreja grande para ficar perdido na multidão. Eles vêm, recebem bênção, mas voltam para casa sem comunhão real ou proximidade com outros crentes. É um problema das grandes igrejas, que eles tentam resolver com pequenos grupos ou células, mas no todo, geralmente, dentro de uma igreja grande, algumas pessoas nem se conhecem, nem se cumprimentam. E isso também se torna um pouco prejudicial. E é exatamente o que eles querem. O autor aborda aqui sobre pessoas que querem ficar nas sombras. Não é o nosso caso, porque nós nos envolvemos com o Senhor. Sim ou não? Posso ver um amém aí digitado, comentado? Tá? Esse modelo não é de maneira alguma bíblico, mas sim inerentemente egocêntrico. Outros ainda procuram uma igreja que os abençoe sem se perguntar como eles podem retribuir ou servir. Tem pessoas que só querem receber, não querem doar ou não querem se doar à igreja. Muitas pessoas egoisticamente buscam uma igreja da mesma forma como escolhem uma academia de ginástica. Igreja é muito diferente de organizações sociais, como academia, como clubes. Igreja, ela existe por um propósito. O Senhor criou a igreja com um propósito bem definido. Eles querem a quem lhes dê os maiores benefícios com menor custo. Então eles procuram igrejas cujos noticiários anunciam grandes bênçãos, cura, libertação. Essas pessoas, elas estão totalmente fora do propósito de Deus, porque não devemos ir ao Senhor somente pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Igrejas localizadas em áreas em crescimento normalmente tem gente saindo pelo ladrão. Outra coisa, um costume de agora, muitas pessoas preferem as igrejas da moda. As igrejas que estão em evidência, que tem canal no YouTube, que transmite culto, que multidões participam. Eles querem estar ali, querem aparecer de alguma maneira. E quando essa pessoa manifesta essa atitude, essa também é uma atitude reprovada por Deus. Enquanto igrejas situadas em área difícil, onde o ministério
é tão necessário, frequentemente são desesperadas com a falta de cristão que queiram trabalhar. Então, pequenas igrejas, pequenos trabalhos, geralmente têm muita dificuldade porque as pessoas não querem trabalhar nessas igrejas. Hoje parece que a maioria quer se sentar e ser servido, também é um mal moderno, tá? Mas poucos querem se levantar e servir. E o grande exemplo de Jesus foi o serviço, foi servir. Ao procurarmos uma igreja, nossa oração não deve ser o que esta igreja pode fazer por mim, mas o contrário, o que eu posso fazer por essa igreja. É pecado não estar envolvido, constantemente servindo e adorando a Deus através de uma igreja. É pecado não estar envolvido e constantemente servindo e adorando a Deus através de uma igreja local. Ele pontua aqui então que você estar numa igreja e não se envolver também é um tipo de pecado. Obviamente, este princípio não se aplica aos que estão impossibilitados, doentes e idosos. Também constituem uma exceção os que realizam ministérios itinerantes, porém eles devem, sem dúvida alguma, ser membros de alguma igreja. Temos muitas pessoas hoje que têm ministério itinerante, você pergunta de que igreja você é? Não estou ligado a nenhuma igreja. Meu pastor é Cristo. Está errado também. Todos nós precisamos estar ligados a uma igreja local. Um outro tipo comum de pecado é ficar pulando de igreja em igreja. Isso faz com que algumas pessoas se tornem visitantes permanentes. Tem pessoas que já são cristãos e não se fixam à igreja e eles dizem, eu estou visitando. Mas vem cá, você já foi salvo por Cristo. Você já foi chamado para fazer algum serviço cristão. Por que você não faz? Por que você fica visitando? Não cabe mais isso. Você já está no corpo e você faz parte do corpo, é um membro do corpo. E somente membros doentes, ou atrofiados, ou separados do corpo, são inoperantes. Todo membro de um corpo, ele precisa ter vida, estar ativo, e isso só acontece quando ele está ligado diretamente ao corpo e ao cabeça, que é Cristo. E nunca desenvolvam uma comunhão bíblica profunda com os outros crentes. Nós somos chamados a desenvolver essa comunhão com os crentes. Eles também evitam a responsabilidade pessoal e espiritual de servir para o bem da igreja de Cristo. Como resultado disso, eles não crescem espiritualmente. É um fator que agora atinge diretamente cada cristão. Não há crescimento espiritual se eles não estão verdadeiramente em comunhão com Deus e com os outros homens, principalmente com a igreja de Cristo. Lembra que os mandamentos foram resumidos em 2 princípios basilares que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar é ter comunhão. Se não temos comunhão, se não temos relacionamento, nós estamos mentindo com relação ao amor a Deus e com relação ao amor ao nosso próximo, tá? Satanás frequentemente engana esse tipo de gente, fazendo-os crer de alguma maneira eles estão cumprindo suas responsabilidades para o corpo de Cristo. Então há um engano de Satanás que incita, cada pessoa a não desejar essa comunhão com outras pessoas por conta das dificuldades de relacionamento. Mas nós, em Cristo, superamos as dificuldades. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, certamente, cheios do amor de Deus, nós seremos capazes de amar até as pessoas mais difíceis que estiverem do nosso lado. Peça a Deus que sonde a sua vida e revele maneiras como você tem negligenciado a comunhão consistente e o serviço substancial na igreja de Cristo local. Se você não faz parte de uma igreja, você está perdendo um tempo precioso. Procure o mais rápido possível uma igreja para que você possa congregar, para que você possa ser edificado, porque Paulo diz isso. Nós somos corpo e unidos em Cristo e uns com os outros. Nós, através dos dons que Deus derrama pelo Espírito Santo, individualmente a cada membro, nós compartilhamos uns com os outros, e isso promove o crescimento, o desenvolvimento. Aquilo que falta em mim,
está certamente em alguém que faz parte da igreja. E aquilo que falta em alguém que faz parte da igreja pode estar em mim ou pode estar em outro membro da igreja. Então, precisamos uns dos outros. Precisamos romper as dificuldades. Tem pessoas que sim, são difíceis, mas eu digo, essas pessoas difíceis são necessárias para você. Por quê? Porque um ferro se afia no outro ferro. É no atrito que nós somos exercitados nas virtudes espirituais para o crescimento. Se tudo fosse tão fácil, não haveria desenvolvimento espiritual em nós. Perguntas para reflexão para a gente caminhar para o final. Você é mais um espectador do que um participante na obra de Deus? Responda essa pergunta. Você consistentemente recebe, mas raramente doa, ou seja, sobre contribuições. Você está recebendo mais do que doando? Também sobre serviço. Você está sendo servido pelos outros irmãos e não está servindo? É algo a se pensar. Você se tornou um visitante permanente que parece nunca se entrosar e servir a Deus? Tem pessoas que já estão há anos dentro da igreja, mas não estão envolvidos em nenhum ministério da igreja. São como espectadores de um espetáculo que Deus está fazendo. Amigo, se você quer acertar os ponteiros com Deus, você deve afiliar-se a uma igreja e se dispor a trabalhar na obra. Decida agora obedecer a Deus imediatamente através de um compromisso sério com uma igreja local. Entenda bem, Deus não te salvou para você viver isoladamente. O Senhor Jesus, enquanto andou aqui na terra, ele sempre se relacionou com todo tipo de pessoa, até mesmo com aquelas que eram excluídas pela sociedade local. Então Jesus, ele nos ensinou, deu o exemplo, sempre se relacionando em primeiro lugar com Deus, o seu Pai, e também com o próximo, amando e servindo ao próximo, e ele serviu até o final. Então pense nisso. Como está o seu, se você faz parte, em primeiro lugar, de uma igreja local, como está o seu relacionamento, a sua comunhão com essa igreja? Tem alguém nessa igreja que você tem dificuldade de se relacionar? É um ponto para você colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho dificuldade em me relacionar com essa pessoa, com essa. Seja específico. E fala, eu entendi pela tua palavra que isso é um pecado, então eu quero resolver esse pecado. Eu quero resolver essa questão. Eu não quero ficar devendo ao Senhor. Resolva isso. Outra pergunta, você fazendo parte dessa igreja local, você tem servido como pode a essa igreja? Se você toca um instrumento, se você prega, se você ensina, se você evangeliza, se você tem algum dom espiritual, esse dom está sendo servido para o crescimento e desenvolvimento da igreja? Sim ou não? Se a tua resposta é não, se você tem negligenciado isso, saiba que você está em dívida com Deus. Não com a igreja, mas com Deus. Outra pergunta, se você faz parte dessa igreja e tem servido essa igreja e se relaciona com essa igreja, qual o seu grau de doação ou de dedicação a essa igreja e a comunhão? Numere aí um grau de dedicação, vamos supor isso, dedicação. Uma outra pergunta que poderíamos fazer aqui é, você é fiel, dizimista e ofertante na casa do Senhor? Porque tudo vem dele. E quando nós, como igreja, temos trabalhos a fazer, temos contas a pagar dentro de uma organização instituída e você negligencia contribuir, você está em desacordo, então você não está em comunhão naturalmente com aquela igreja, tá? Tudo isso é para se pensar. Agora, para você que não faz parte de uma igreja ainda, por que você não faz parte? Qual a dificuldade? Você tem algum tipo de medo? Você tem algum tipo de receio? Responda isso e resolva essa questão o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque
Deus está acelerando as coisas. Se você parar para perceber, você vai ver que Deus está abreviando os tempos. E nós precisamos estar posicionados em santidade ao Senhor. Vamos orar agradecendo agora. Pai querido e amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, te agradecemos por essa ministração que o Senhor falou a nós. Corrija, Senhor, os nossos atos errados. Aperfeiçoa, Senhor, os nossos atos corretos. E nos usa, Senhor, como instrumentos teus, inseridos e em comunhão com essa igreja que pertence ao Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem na paz e amanhã nos vemos, se Deus assim permitir.